Olá pessoal, vamos ver agora como que fazemos para resolver potência de números racionais. É parecido com a forma que a gente faz com os números naturais e com os números inteiros, apenas algumas particularidades. Vamos lá. Lembrando que em potência, o número de baixo a gente dá o nome de base, o número pequenininho lá em cima a gente dá o nome de expoente e o resultado a gente dá o nome de potência. Então vamos aqui, ó. Já sabemos resolver potências de um número natural. 5 elevado ao cubo, eu digo 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Com números inteiros a gente também já aprendeu. Vamos ver aqui, se relembrar. 2 positivo elevado ao quadrado. Então, vou pôr mais 2 vezes mais 2. 2 vezes 2, 4. Mais com mais, mais. O negativo agora, menos 2 elevado ao quadrado, vezes, menos 2 elevado ao quadrado, eu vou escrever menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Então, observe, se o número do expoente é par, quer dizer, ó, o expoente é 2, podia ser 4, podia ser 6. Se o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo. Agora vamos ver no caso para expoente ímpar. Mais 2 elevado ao cubo. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Mais com mais, mais com mais, mais. Agora, se for negativo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, ó, se o expoente for ímpar, se o expoente for ímpar, o resultado dá exatamente igual da base. Ó. Número positivo deu positivo o resultado, número negativo deu negativo o resultado. Então, quando o expoente é par, é sempre negativo. Quando o expoente é par, é sempre positivo. E quando o expoente é ímpar, dá sempre o mesmo resultado da base. Potência de um número racional. Resolvemos muito parecido com a maneira que utilizávamos anteriormente. Observe. 1/5 elevado ao cubo. Então, é 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Quer dizer que 1/5 elevado ao cubo é igual a 1 sobre 125. Agora o próximo. Menos 2 terços elevado ao cubo. Então, menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Igual. Então, multiplicando os números de cima. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora, multiplicando os de baixo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27.
Menos com menos, mais com menos, menos. Observe que aquela mesma propriedade vale. O número do expoente é ímpar, então mantém o sinal da base. Agora, com o número decimal, a mesma coisa. 1,2 elevado ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. O resultado disso é 1,44. Ah, mas e se eu não sei resolver isso aqui de cabeça? Bom, aí você vem no cantinho e resolve. 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando tudo, abaixo 4. 2 mais 2, 4. Abaixo 1. Como eu tenho uma casa, duas casas depois da vírgula, uma em cada fator, uma, duas, pronto, resolvi a multiplicação. Observações sobre os parênteses. Olha aqui. 1/2 elevado ao cubo. Como está entre parênteses, quer dizer que toda a fração está elevada ao cubo. Então, vou repetir ela inteira. 1/3, 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2. 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, se ela aparecer dessa forma, quer dizer que só o número de cima está elevado ao cubo. Quer dizer, como não tem parêntese, não está elevando o 2. Então, o 1 vai repetir 3 vezes. E o 2, como não tem expoente, só uma vez. Então, essa multiplicação vai me dar meio. Agora, aqui de baixo, esse exemplo, só o 2 vai repetir, o 1 não. Então, eu vou ter embaixo 2 vezes 2 vezes 2 e o 1 apenas uma vez em cima. Então, eu vou ter 1 oitavo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E esse aqui, ele é uma outra maneira de escrever a mesma que estava lá em cima. Pois vai repetir o 1 3 vezes e o 2 também 3 vezes. Em cima eu tenho 1, embaixo 8. Certo? As propriedades das potências são exatamente as mesmas dos números naturais ou inteiros e funciona da mesma maneira. Veja esse primeiro exemplo. Se eu tenho 2/5 elevado à terceira potência vezes 2/5 elevado à quarta potência, eu tenho então 2/5, copio a base. O que essa propriedade está me dizendo? Quando é multiplicação da mesma base, eu somo os expoentes. Então, 3 mais 4 vai ser 7. Então, 2/5 elevado à sétima. Aqui eu tenho, quando é divisão de mesma base, eu diminuo os expoentes. Quando é potência de potência, eu multiplico os expoentes. Quando eu tenho uma multiplicação elevada a uma potência, eu distribuo esse expoente, ele vai aparecer para os dois termos. Na divisão, a mesma coisa. E essas propriedades também continuam valendo. Todo número elevado a 0 dá 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 2/5 elevado a 0 vai ser igual a 1. 2/5 elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2/5. Pessoal, agora aqui alguns exercícios. Tem exercício com frações, racionais na forma de fração, aparecendo sem sinal, positivo, negativo, com e sem parênteses, e também na forma decimal. E aqui um exercício com uma dízima periódica e um com propriedades de potência. Qualquer dúvida, chame no chat, pergunte na aula. Bons estudos!